Olá pessoal, muito boa tarde, um bom início de semana para todos nós. E vamos começar aqui na página 64 do nosso livro de ciências. A gente vai falar um pouquinho da agricultura indígena. Muitas tribos indígenas dominavam sistemas sofisticados de produção que incluíam desde conhecimentos de calendários agrícolas, baseados na astrologia, até sistemas de seleção e manejo de solos e diversificação de culturas. Quando nós falamos do manejo, é a maneira como que nós vamos tratar esse solo para preparar, para adubar, para plantar, e eles naturalmente têm esse domínio. E o calendário que eles usam, baseados na astrologia, que está de vermelhinho aqui no livro, em destaque, é o calendário lunar. Tem o calendário lunar e tem um próprio calendário indígena também, que tem o tempo certo, o dia certo, os meses certos para o cultivo de cada tipo de vegetal. O milho, a mandioca, vários tipos que eles têm uma ordenação correta nesse calendário. E os indígenas denominam de roça ao plantio da maniva, mandioca e de outros alimentos como macaxeira, o cará, a batata doce, o tajá e outros. O modo como alteram a estrutura das roças ao longo do tempo parece seguir um modelo de sucessão natural dos tipos de vegetação da região. É porque eles na verdade, eles seguem a rotação de culturas. Porque a rotação de culturas, quando eu falo cultura, é o plantio de determinada planta, eles fazem o revezamento, eles não plantam um tipo de cultura só no solo, porque eles já sabem que empobrece o solo. Então, eles fazem a rotação de cultura, que é essa sucessão natural aqui, ó, dos tipos de vegetação, porque eles dominam a região, eles conhecem a região, conhecem o solo, conhecem o clima, conhecem as mudanças climáticas, né? No caso, eles têm bastante noção do tempo, né? Dessa mudança brusca do tempo e do clima também. Então, assim no princípio, cultivam espécies de baixo porte e de vida curta, os chamados pura-nu. A seguir, plantam bananeiras e grande diversidade de árvores frutíferas, os pura-tum. Finalmente, introduzem espécies florestais de grande porte, os ibê. Então, essa linguagem aqui é indígena, gente, ó. Como a castanha do Pará, que legam a netos e bisnetos. Os pura-tum e os ibês, então as árvores frutíferas, né, e as de grande porte, são plantados em clareiras naturais ou artificiais, onde os índios concentram materiais orgânicos retirados de áreas vizinhas. E no preparo das roças, os indígenas tinham, por princípio, convidar os parentes e vizinhos para trabalhos em comum, no sentido de auxílio mútuo. Bom, tão interessante a gente ver esse comentário aqui, né, do texto. Ó, esse é um texto do Raimundo Nonato Brabo Alves, características da agricultura indígena e sua influência na produção familiar na Amazônia. É importante a gente ver esse comentário aqui, ó, desse trabalho em comum, no sentido de auxílio mútuo, né? No sentido de ajuda um ao outro, dos vizinhos de tribo e tudo. E nós os chamamos, né, gente, de selvagens, né?
E olha só o trabalho em sociedade que eles fazem. Liste a seguir os 7 alimentos citados no texto. Então, o texto vem falando os alimentos que eles cultivam. Tem uns que a gente não conhece. Também eu vou pesquisar, tá? Se você tiver oportunidade, pesquise também. Então, você vai listar aqui. E na questão 2, você conhece todos esses alimentos? Eu confesso que não. Conte para a turma qual deles você já comeu. Então, você vai escrever aqui quais que você conhece e que você já comeu. E a questão 3. O texto fala que os indígenas costumam colaborar com o cultivo de familiares e vizinhos. É onde falou ali, ó, no sentido do auxílio mútuo. Você acha importante esse tipo de cooperação? Claro que é, né, gente? Comente sobre algum caso que você tenha presenciado. Então, os casos presenciados, vocês podem citar, no caso, as questões da nossa sociedade, do nosso convívio. O que vocês percebem que é mútuo entre nós? O que dá para fazer uma troca em se tratando de vizinhos, de conhecidos, né? Da vizinhança em si. Coloque aqui para a gente, então. 4. Compare a exploração do solo na agricultura indígena e na agricultura moderna. Agricultura, vamos dizer assim, do homem branco, vamos dizer isso, essa linguagem. Agricultura moderna, agricultura dos maquinários, agricultura em que tem, né, os inseticidas, os pesticidas. Compare com a exploração do solo na agricultura indígena. Simplesmente você vai falar aqui o que o indígena segue. Ele segue os movimentos naturais, não é isso? Então, você vai escrever aqui. O que ele segue aqui, segundo o texto? Ele segue essas movimentações naturais, um calendário. Esse calendário é baseado em quê? Então, você vai colocar aqui pra gente. Então, tá aqui o nosso estudo sobre agricultura indígena, nas páginas 64 e 65, né? Aqui na página 64 vem mostrando, né, uma mulher aqui colhendo mandioca na aldeia Aia, no Parque Indígena do Xingu. Aqui a legenda explicando, né, em Querência, Mato Grosso, né? E depois a gente vai falar um pouco também dessas divisões de trabalho na tribo. Aos poucos a gente vai comentando aqui no decorrer, não só desse livro, mas em outros projetinhos, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula.